Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. É a professora Alice e hoje nós vamos ver a disciplina de História. Nós vamos trabalhar hoje lá da página 160 até a página 163. Como nós já tínhamos estudado, a natureza ela é muito rica e ela nos proporciona muitos recursos naturais. E nós utilizamos desses recursos naturais para sobreviver, para satisfazer as nossas necessidades, como nós já tínhamos estudado anteriormente. Então, assim, o homem ele transformou tudo à sua volta. Porém, aí, os indígenas, as tribos, povos indígenas, eles ainda cultivam algumas tradições do passado, como preservar e cuidar da natureza. Então, esse textinho aqui, ele vai falar para vocês um pouquinho de como que as tribos indígenas vivem, do que elas utilizam da natureza para sobreviver. Então, eu vou ler só o comecinho para vocês poderem ter uma noção do que o textinho está falando. Então, da terra tiramos nossa sobrevivência. O título já está dizendo tudo, que é da natureza, da terra, que nós tiramos a sobrevivência, tiramos tudo que nós precisamos para o nosso viver, para o nosso alimento, do nosso tudo, da nossa sobrevivência. É na terra que a gente planta a nossa roça. A gente planta mandioca. Tem muito tipo de mandioca. Tem mandioca para fazer farinha, a de fazer beiju, tem mandioca de fazer bebida, tem mandioca de fazer cozida e de comer assada. A gente planta milho, cará, banana, amendoim, batata doce, abacaxi, abóbora, fumo, feijão, uma porção de tipo de feijão. Então aqui, só no início aqui desse textinho, já dá para entender sobre o que vai se tratar ele. Então vai falar de todos os alimentos que são tirados da terra e servem para sobrevivência, que os índios usam para sua sobrevivência. Essa imagem aqui, ó, ela tá mostrando uma aldeia, Caiapó, e assim, ela tá mostrando como que é lá. Então aqui no textinho vai falar sobre muitos alimentos. Vai falar sobre a mandioca, que é um alimento que nós consumimos muito hoje. Depois até num vídeo eu vou mostrar para vocês. No próximo vídeo, no caso depois, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é a planta mandioca, ou da onde ela vem, como que ela é, porque talvez muitos de vocês ainda não conhecem, só conhecem ela quando eu vou lá no mercado comprar, que ela tá branquinha, limpinha, pronta para cozinhar. Porém, eu vou mostrar para vocês a planta mesmo, como que é a mandioca. Aqui também vai falar depois no textinho para vocês sobre o urucum. Muitos ainda não sabem que o urucum é o coloral, e os indígenas utilizavam o coloral, o urucum, para fazer a pintura no rosto, pintura dos objetos, porque ele tem umas sementinhas que liberam cor, uma cor avermelhada. Depois vocês vão conseguir perceber isso lá no vídeo que a prof vai mandar para vocês. Então aqui na página 161, ela está continuando o texto que vocês vão ler lá sobre todas as coisas que são extraídas da terra e servem para sobrevivência. Aqui tem uma imagem de uma mãe e de um filho da tribo indígena lá de Caiapó. Também, então, assim, é bem legal esse texto. Vocês vão conseguir observar muitos alimentos e coisas que ela tem um nome até indígena. Vocês vão perceber que vai ter muitas palavras diferentes. Muitas palavras no linguajar dos indígenas, que são os alimentos que eles têm esse nome. Por exemplo, ó, urucum. O urucum nós conhecemos como coloral, mas ele é o nome verdadeiro dele, que os indígenas chamam é urucum. Então, assim, cada alimento tem um nome diferenciado de acordo com a cultura deles. Ali na página 162 vai ter um vocabulário, indígena. Então, aquelas palavrinhas que vai ter mais difíceis lá, vai ter o significado aqui, ó. Até lá no começo a prof leu lá, quando estava falando sobre a mandioca. O tal do beiju. É uma espécie de bolacha feita de farinha de mandioca. Então, vocês viram a quantidade de coisas que podem ser feitas com a mandioca. Lá no início eu já estava falando da planta mandioca, que ela pode ser cozida, pode ser frita. Dá para fazer o beiju, que é a bolachinha feita de farinha de mandioca, entre vários outros derivados dela. Aí aqui tem vários outros nomes, ó. Buriti, cabaça, caiatitu. Então são vários nomes que são dos alimentos indígenas. Desculpa. Então são vários alimentos indígenas esses aqui. Ali no número 4 está dizendo assim: sublinhe no texto as palavras que estão listadas no vocabulário indígena. Então vocês vão lá no texto e vão sublinhar todas essas palavrinhas aqui, vocês vão sublinhar lá no textinho.
nessa parte aqui e nessa parte aqui. Então, vocês vão sublinhar essas palavrinhas que estão aqui em negrito. A número 5. Explique como os indígenas respeitam a natureza, mesmo extraindo dela os produtos que precisam para a sobrevivência. Então, assim, como que o indígena extrai da natureza o essencial e não prejudica ela? Por que será? Como você já tinha estudado, lembra a diferença entre usar os maquinários, que é o que nós usamos hoje para extrair os alimentos, do que mexer tudo no manual, que o indígena não trabalha com tantas máquinas. Porém, nós sabemos também que as tribos indígenas hoje elas não vivem mais realmente como no passado, né? Daqui vinham da caça, da pesca. Hoje elas estão com a tecnologia também chegou até as tribos indígenas, elas têm acesso à internet, elas têm tecnologias, então assim, elas têm luz, elas têm tudo. Porém, ainda elas cultivam uma tradição de não prejudicar tanta natureza. Elas conseguem tirar o alimento para sua sobrevivência sem prejudicar a natureza. Dos produtos alimentícios que aparecem no texto, quais deles você conhece ou já consumiu? Se tiver alguma dúvida, pergunte para alguém da sua família. Então, vocês vão escrever aqui todos aqueles alimentos que aparecem ali, quais eles que vocês conhecem. Se vocês conhecem muitos, coloquem apenas algumas partes, não precisam colocar todos. A número 7. Pelo que você já estudou, é possível dizer que todos os povos indígenas vivem da mesma maneira? Por quê? Então, a prof acabou de dizer que hoje os indígenas não vivem mais todos iguais e como viviam no passado. Alguns já têm acesso à internet, são poucas as tribos indígenas no Brasil, na verdade, que vivem ainda isolada como no passado. Tem uma tribo indígena lá na Amazônia que esta ainda vive isolada, que ninguém pode entrar, ninguém pode sair, que ela vive totalmente isolada, que ela ainda conserva as tradições como no passado. Porém, são poucas as tribos que ainda vivem assim. A maioria já tem automóveis, já tem internet, já tem luz, então assim, as tecnologias chegaram até as tribos indígenas. Apesar de cada povo indígena ter o próprio modo de vida, a relação deles com a natureza é bastante semelhante. Então assim, como vocês já viram ali, existem muitos povos que possuem a relação mais harmoniosa com a natureza, com o ambiente. E alguns já estão um pouco mais adaptados. Então aqui, nessas duas imagens, nós conseguimos perceber uma diferença entre os seres humanos que usam mais a tecnologia e os que mexem ainda mais com a terra de uma maneira menos agressiva, que não usam tanto a tecnologia. Então a primeira imagem, ela está ali mostrando agricultores numa plantação de soja, utilizando as informações disponíveis na internet para controlar a quantidade de produção. Então assim, podem perceber aqui que existem vários maquinários agrícolas aqui. Então aqui já está um pouco mais, a tecnologia está um pouco mais presente, já tem a internet na roça, internet no campo, então ali já tem máquinas, então o trabalho aqui já está mais mecanizado, não é mais um trabalho manual, e sim mecanizado. E a segunda imagem está mostrando indígenas de etnia Guarani trabalhando na roça, na aldeia, no município de Salto do Jacuí, lá no Rio Grande do Sul. Então assim, aqui vocês observar, elas ainda estão trabalhando com a enxada. Elas agridem um pouco menos a natureza. A enxada, por ser um instrumento manual, ela vai agredir menos do que o trator ou uma outra máquina, por ser um instrumento tecnológico um pouco mais avançado. Então assim, ali temos duas formas diferentes de representar as tecnologias e o modo de sobreviver. Então nós temos uma parte que está mostrando a tecnologia bem evoluída e outra parte que está mostrando ainda a tecnologia um pouco menos avançada, onde que agride um pouco menos a natureza. Aí a letra A está pedindo assim: o que as imagens apresentam em comum? Aí vocês vão dizer, o que as duas imagens será que estão representando? Estão representando o quê? O trabalho agrícola, atividade agrícola, porque as duas estão trabalhando na agricultura. E daí a letra B: que técnicas as diferencia? Então vocês vão dizer ali, o que será que está diferenciando elas? Na primeira imagem, o que eles estão utilizando? Que a prof explicou recém. E na segunda? Então assim, vocês vão observar aqui essas duas imagens e vão responder essas duas perguntinhas.
E depois vai ter outro vídeo que nem a prof tinha falado antes. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês um pouquinho sobre a planta urucum, o que é a planta urucum, como ela é, e um pouquinho sobre a mandioca. Vou mostrar pra vocês, pra quem não conhece ainda, vou mostrar a planta mandioca. Apesar da maioria de vocês conhecer, alguns talvez ainda não tem esse entendimento, nunca viram uma planta, a mandioca em si, a planta na frente. Então assim, eu vou mostrar pra vocês ela, certo? Espero que vocês gostem do próximo vídeo também, de conhecer um pouquinho elas. Qualquer coisa podem chamar a prof, tá bom? Fico à disposição de vocês.